Paz do Senhor, igreja. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por ministrar a igreja, os obreiros, que tem labutado dia após dia pelo ministério e por Jesus. Minha palavra de agradecimento por mais uma vez estar aqui. Confesso que me debrucei em alguma coisa, e quando digo alguma coisa é que às vezes o nosso coração ele quer ir por um caminho e você entende de que não é este caminho, porque vou utilizar um termo mais prático de entender, é que não flui, né? Você não consegue achar o caminho. E Deus me deu uma direção, eu relutei contra ela porque eu queria algo e, na verdade, como diz Jó, quem luta contra Deus e prevalece, né? Não tem como. Então, abra sua Bíblia, talvez algumas coisas sejam um pouco dominical, mas vai servir para o nosso entendimento e para o nosso crescimento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Uma passagem muito conhecida por todos nós, e principalmente se ainda existe evangelistas, verdade, né, vamos colocar assim, é uma palavra muito utilizada por eles também. A minha tradução, eu vou ler e ganhamos alguns minutos. A minha tradução diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no mar e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, porque dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita de 100, 60, 30 e 130 por um. Eu quero utilizar esse texto para um entendimento que eu fiquei hoje, na verdade não hoje, desde ontem, na verdade, refletindo sobre ele, e a minha ideia, ou a intenção de Deus para conosco esta noite é trazer entendimento para nós sobre algumas coisas e, ao mesmo tempo, talvez despertar outros para esse entendimento. Nós estamos falando da parábola do semeador. Essa parábola, ela nos leva, e acabamos de ler, ela nos contrasta a recepção das pessoas em relação ao Evangelho. É a aceitação de uma palavra ministrada. A própria explicação, nós vamos ver um pouco, que ela vai dar uma direção para nós em relação a tudo isso. Aonde dentro de um culto ou de um evangelismo, poderemos ter pessoas em que a palavra ela será arrancada de seu coração pelo maligno. Essa é uma das orientações e explicações de que Jesus dá. Pessoas que
pessoas de que a palavra, eles vão receber a palavra, e a palavra eles receberão com alegria, mas na explicação do próprio Jesus diz de que elas não terão raízes e elas não permanecerão. Pessoas que vão ouvir a palavra, mas que as preocupações da vida, Jesus chega a dizer, o engano pelas riquezas, chegam a sufocar e a tornam infrutífera. Mas também tem pessoas que ouvem a palavra e entendem e dão colheita. O texto é claro em nos ensinar sobre isso daí. Agora, isto onde casa, onde isso encaixa em nossa vida ministerial, em nossa vida como obreiro, em nossa vida de serventia ao Senhor. Então o texto ele remete exatamente isso. Quando Jesus fala no semeador, as pessoas que recebem a palavra, como ela se comporta em cada momento de que ela recebe. E agora nós precisamos ter um entendimento, e o entendimento que eu já gostaria de trazer para todos nós nesta noite, é de que você planta certo, mas às vezes o solo é que não gera. Eu vou repetir para você entender. O que nós plantamos, na maioria das vezes, e eu vou dizer, é certo, mas às vezes o solo é que não gera. Por quê? Porque, por entendimento nosso, o que é a semente? Entendimento nosso, a semente é a palavra. Então, entenda bem, a semente ou aquilo que plantamos é certo, só que muitas das vezes o solo é que não gera. E aí existe uma problemática em nosso meio. Aí começa a nascer ou surgir alguns problemas de que em algum momento da nossa carreira, da nossa caminhada, da nossa administração cristã, da nossa questão de servir ao Senhor, né? Ela vai talvez em algum momento gerar alguns problemas para nós, de que às vezes já gerou, já estamos vivendo dele e nós infelizmente só estamos administrando. Mas talvez esta noite o Eterno ele trate com você algumas coisas, como talvez já tratou algumas comigo no decorrer deste dia, quando eu finalizava ela. Por quê? Porque em nossa caminhada como obreiros, líderes, pastores, diáconos, cooperadores, às vezes a vontade nossa é de parar de semear. Por quê? Porque parece que o solo ele não nos dá aquilo que nós gostaríamos de que ele nos devolvesse. Então esse é o grande problema que eu gostaria de abordar com todos vocês. É de que o problema não é o que plantamos. Às vezes o problema é o solo, o problema é em quem estamos plantando, é em que local nós lançamos a semente. E para esse entendimento, é exatamente isso, é que às vezes, devido o solo não entregar aquilo que gostaríamos de que ele nos entregasse, a gente pensa, Anderson, em parar de semear. E esse é o grande problema. E existe talvez pessoas em nosso meio, e eu espero que não seja, mas podemos ter sim, pessoas em nosso meio, em nosso ministério, e que talvez nem estejam aqui nesta noite, por essas razões. Por quê? Porque talvez ao longo da sua caminhada ele começou a semear, e talvez ele semeou em algum ambiente, e ele esperava o retorno desse ambiente, e esse ambiente não deu retorno para ele, e agora ele está paralisado. Mas oxalá nessa noite, de que o Senhor nos batize novamente, com uma mão abençoada para continuarmos semeando, e o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Parece de que esta parábola só tem uma finalidade, uma vertente de falar sobre aquela pessoa, sobre um solo que não recebe, ou sobre uma semente.
mas ela também, nos dias de hoje, ela tem muito a ver com o semeador. Logicamente, esse semeador que nós estamos falando é um semeador que não cansa. Esse semeador que nós estamos falando, ele não se prende em expectativas. Esse semeador que nós estamos falando aqui é um semeador que deu a vida dele por mim e por você. Só que esse semeador, ele está à destra do Pai. E diz a Bíblia, não digo eu, ele confiou alguma coisa a mim e a você. Então ele otorgou, ele deu para mim e para você o direito hoje de nós sermos este semeador. Só que há uma distância, Anderson, pastor Marcos, muito grande deste máximo supremo semeador para um semeador comedor de arroz e feijão como você. Porque eu canso, você cansa, eu tenho expectativas, você tem expectativa, nós esperamos algo e não acontece. Nós somos bem diferentes dele, por mais que ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. Então hoje eu não falo de um semeador chamado Jesus Cristo, eu falo de um semeador chamado Pastor Marcos, eu falo de um semeador chamado Carlolim, eu falo de um semeador chamado Pastor Anderson, Pastor Henrique e os demais obreiros da casa. Eu falo desse semeador que talvez em algum momento está mais ou menos dizendo: eu estou semeando, mas parece que o solo não está dando. E isso mexe conosco, isso abala nossas estruturas, ainda mais quando foi imputado. E não estou dizendo que o nosso ministério trabalha dessa forma, mas foi imputado de uma forma indireta de que o sucesso ministerial está vinculado a um número. Isso é muito grave e isso mexe conosco. Por quê? Porque imagine você estar numa empresa, algo, bate meta, entrega resultado, performance cada vez mais, reúne com marketing, reúne com financeiro, vamos ver onde a gente faz contenção de custo para que a meta do próximo ano já seja alcançada e assim por diante. Não, igreja não é isso. Igreja é lançar semente, e temos o cuidado de entender de que aquele que dá o crescimento não é o semeador, na verdade, Douglas. O que dá o crescimento é Jesus Cristo de Nazaré. Então que a partir deste momento a sua respiração ela já comece a voltar ao normal. Porque a minha respiração começou a voltar ao normal. Porque eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor. Minha respiração está voltando ao normal. Meus batimentos cardíacos estão desacelerando. Eu estou começando a entender. A questão não é para quem não tem semente. Afinal, a semente, ela é a palavra de Deus. Então, entenda bem, o problema é que não é que o semeador ele não tem semente. Ele tem semente. A questão aqui não é de que ele não tem semente. A questão é de que ele sempre terá semente. Mas a questão é, por eu experimentar tantos solos ruins, talvez eu estou guardando sementes e não estou lançando mais elas. Esse é o grande problema. Por quê? Porque o problema, a questão não é não ter semente. Semente tem, irmãos. Semente tem, porque a semente é a palavra. Mas a questão é, eu estou lançando ela? Como está essa minha posição como um semeador, na verdade? Porque o problema não é a semente. O problema ele pode estar no solo, mas também começa a refletir no semeador. No semeador, eu e você. Por quê? Porque a questão não é parar porque não temos semente. Porque semente vamos ter. Isso daqui é uma fonte inesgotável.
O mesmo salmo que você, pastor Marcos, acabou de ler hoje, ele te dá uma revelação. Esse mesmo salmo lido por você amanhã, ele te dará mais outra revelação. Por quê? Porque, como diz o escritor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e não somente isso, ela é inspirada por ele. Então, o problema nunca será semente, mas sempre, talvez, será nos dias de hoje, o vigor do semeador, a insistência do semeador, como está? Essa é a questão dos dias de hoje. Semeador Cristo, ele se entregou, e se entregou, como diz o escritor, a morte de cruz. Então, a questão não é parar porque não temos semente. Afinal, a semente é a palavra de Deus. Agora, a questão é que paramos com a semente. E esse é o grande dilema que talvez muitos estão vivendo. Quantos, eu vou repetir, quantos talvez não estejam aqui nessa noite por causa disso? Porque semeou no sol, semeou na chuva, semeou no frio, semeou nos dias bons, semeou nos dias maus, e quando ele olhou para o solo, vai, estou vazando, estou indo, e algumas coisas vai mexendo conosco. Semeou no sol, na chuva, quando você menos espera, não quero mais, e aí mexe com as pessoas. E nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus, revermos isto em nós. E quando eu digo em nós, particularmente em cada um de nós, porque cada um de nós que estamos aqui indiferente à nossa posição. Eu não estou dizendo um semeador que carrega um título de pastor, não estou falando de um semeador que carrega a identidade de Cristo, porque todo cristão é um semeador, na verdade. Todo obreiro que está aqui, ele é um semeador. E a pergunta que nós começamos a falar e a procurar entender, não é por falta de semente que o semeador deixa de semear, ou que ele para de semear, mas porque estamos nos decepcionando com o solo. O solo está nos decepcionando. E quando eu digo solo, você vai carregar como pessoas estão nos decepcionando. Há uma máxima aí fora de que alguém diz, alguns membros dizem de que ele saiu da igreja porque a igreja feriu ele. Só que entenda bem uma coisa, não existe dentro de um corpo somente um ferido. A Bíblia diz de que todo o corpo padece. Então alguém que está dizendo que está sofrendo lá fora, mal sabe que existe um corpo aqui dentro que também está sofrendo pela ausência dele aqui. E entenda bem, a igreja ela não machuca ninguém. A igreja jamais irá machucar alguém. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. A igreja é do Senhor. Mas por que então estamos nos decepcionando com o sol? Por quê? Porque nós investimos em pessoas. E como investimos em pessoas, como investimos no solo, imagine você pegar um solo cheio de ervas, você limpa aquele solo, você deixa ele preparado, você ara ele, você forma a terra, deixa a terra preparada, você lança a semente. E quando você pensa que você vai começar a colher, eu disse, pastor, eu estava orando e eu senti de Deus que aqui não é meu lugar, não. E aí, semeador? Você vai para casa todo feliz, né? Você vai para casa soltando fogos, é isso? Semeador, ele vai refletir. Então, por quê? Porque às vezes o semeador pensa em parar, porque nós nos decepcionamos com o sol, porque investimos em pessoas e fica complicado.
porque gastamos tempo com ela. Gastamos tempo com ela. Pedimos para sair mais cedo do serviço para poder visitar ela no hospital. Deixamos de assumir alguns compromissos com a nossa família para poder atender ela. Porque entenda bem, o solo, ele não está preocupado com a sua agenda. O solo quer que você se adeque à agenda dele. Talvez só eu que vivo isso. Pastor, dia tal vai ter um negócio, eu quero que o senhor esteja lá. O tema que utiliza hoje, não sei se é só comigo, mas eu quero, antigamente falava, eu gostaria, o senhor tem um tempo de ir lá, não, mas eu quero que o senhor esteja lá. Pastor, eu marquei meu casamento para o dia tal, o senhor vai estar. Não quer saber se é o aniversário seu de casamento, se você tem uma viagem marcada, se você não quer saber por quê? Porque o solo, ele não está preocupado. Aí você gasta seu tempo, aí você diz, mulher, vamos alterar a data da viagem, vamos chegar aí, né? Então vamos investir nele, vamos gastar tempo com ele. Aí você vai, vou dar um exemplo, você casa ele, você faz tudo. Aí quando você menos espera que você vai começar. Aí ele. Isso, pastor, eu li. Por quê? Estamos decepcionando com o solo porque investimos nele, porque gastamos tempo com ele. Abrimos várias vezes a porta da nossa casa, abrimos muitas das vezes a porta dos nossos gabinetes, entendendo o quê? De que este vai produzir, este vai gerar, e quando você menos espera, é capaz de. Porque muitos solos não têm a coragem de talvez ter um comportamento um pouco mais de hombridade, vamos dizer. Ele procura o solo até achar algumas coisas e diz, eu não gostei da irmã tal, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo, e o solo vai embora. E você fez tudo isso. E aí eu te pergunto, solo, eu te pergunto, semeador, como que é voltar para casa? Como é estar no outro dia na portaria da igreja para recepcionar? Como é estar no altar novamente para ministrar? Como é estar novamente uma nova pessoa chegando e você olhar e dizer, vou começar tudo de novo? Como você está, semeador emocionalmente? Como você está, semeador espiritualmente? Como que você está, semeador, com a sua fé e com a convicção da sua vocação? Porque isso mexe. Talvez eu não pego para alguém que diz, pastor, isso para mim não quer dizer nada. Sem problema nenhum. Depois você nos dá a receita sobre tudo isso. Porque eu ainda não aprendi sobre isso, pastor Marcos. Eu ainda não aprendi sobre isso. Eu não aprendi sobre isso. Então, a questão de parar não é porque não tem semente. É porque nós estamos nos decepcionando com o solo. Porque nós investimos em pessoas, gastamos o nosso tempo, abrimos várias vezes as portas da nossa casa, muitas das vezes, do nosso gabinete. E quando a gente espera, e a gente imagina, e a gente pensa, de que esse vai dar, esse vai dar por 30, vai dar, esse vai. E aí o que acontece? Infelizmente, ele não gera, ele não produz. E o que acontece? Isso começa a mexer dentro de nós. Começa o quê? Mexer dentro de nós. Por quê? Por que começa a mexer dentro de nós? Porque nós não vimos o crescimento. Eu te pergunto, quem gosta de trabalhar muito aqui e não ter resultado, levanta a mão. Pastor, eu gosto de trabalhar demais e não gosto de resultado. Tem alguém?
Todo aquele que trabalha, ele espera ter resultado. Não existe isso em qualquer segmento, em qualquer meio. Todo semeador que sai a semear, ele espera poder colher o fruto da sua semente. Todo semeador que sai, ou todo trabalhador, eu vou dizer, ele sai na ideia de que ele, nem que seja no final do mês, ele terá a paga do seu salário. Ou você acha de que um semeador, ele fica super feliz quando bate o dia do batismo, e chegou o dia do batismo, o pastor pergunta: pastores, quantos tem lá? Aí um diz: eu tenho 3. Aí, pastor, quantos você tem lá? Eu tenho mais 2. Aí outro: e lá? E não é falta de trabalho. Aí eu te pergunto: mexe ou não mexe? Eu estou errado. Mexe ou não mexe com o semeador, de ele olhar a vida dele em 31 de dezembro e dizer: meu Deus, eu fui nesse lado, eu fui nesse outro, eu fui nesse, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, preparei os meus sermão, gastei os meus sermão, não é o sermão de 10 minutos que eu fico olhando para a Bíblia e escrevo, não, o sermão eu gasto 3 horas, 4 horas, eu não digo, talvez alguma pessoa gaste mais tempo do que isso, eu louvo a Deus por isso, e também não quero talvez associar tempo por melhor ou pior sermão, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que isso é o que? Dedicação. Aí eu te pergunto, imagina o semeador preparou uma terra toda, lançou semente, e ele está dizendo: no dia tal, no tempo tal, vai brotar, vai nascer, vai gerar. Ele abre a cortina da casa dele e olha para a terra seca. Eu te pergunto, ele tem alegria? Ele tem prazer? Então eu venho nessa noite mexer conosco um pouco. Eu venho nessa noite trabalhar um pouco o nosso, pensar no nosso interior. Porque algumas coisas elas precisam mais uma vez começar não a mexer no nosso emocional, mas nos levar a entender de que, indiferentemente de qualquer coisa, eu continuarei carregando um punhado de semente na mão e não desistirei de semear todos os dias para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Porque começa a mexer dentro de nós não vemos o crescimento, nós não vemos o resultado. É labuta em cima de labuta, expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá, paga o gás daqui, paga o gás de lá, paga o aluguel daqui, paga a conta de água ali, leva para a clínica lá, leva para a clínica do outro lado, e aí você diz: vai dar resultado. E aí quando a gente chega e observa, não tivemos o crescimento que gostaríamos. Isso começa a mexer dentro de nós. Começa a mexer dentro de nós porque nós não vemos o retorno. Alguém diz: não, eu faço obra para Deus e para mim não quero nada, não penso em nada. Irmãos, não longe de mim criar um pré-julgamento em você. Mas a obra de Deus, ela gera retorno, sim. E isso é indiferentemente, ela gera. E qual é o retorno que a gente espera? É de que haja verdadeiramente um crescimento na igreja. E não só haja isso, eu vou ser muito mais claro, que haja honra em relação a tudo que foi investido pela pessoa. Se a pessoa honrar, ter a oportunidade, não é desculpa. Lembra, você chula agora, tá? Não, você não. Eu vou mudar a palavra. Eu ia falar uma coisa, você não fala uma coisa. Não é paparicar, eu vou uma coisa pior. Não é paparicar pastor, não é paparicar obreiro, não é paparicar diácono, não é paparicar líder, não. Mas é honrar. E o princípio da honra tem fugido do solo. O princípio da honra tem desaparecido das pessoas. Por quê? Porque não me leva mal. Eu ouvi dizer, eu tive um problema e ainda tenho com uma pessoa e
E eu estive visitando, eu e a minha esposa, ela passou por um processo, e ela estava acomodada na cama, e eu disse para ela, não é assim que funciona, as coisas não são assim, a perda de um filho é complicada, a gente foi conversando. Ele disse, não, pastor, eu bem, assim, não é assim, que tal você passar por um psicólogo? Não, preciso, pastor, não sei o que, tá bom, tem certeza, não tem? Deixou de ir para a igreja, e nós na correria do dia a dia, porque é PS, irmão. Tem momentos que nós estamos em dentro de São Paulo, um PS. O Vicente está internado, Loraci está internada, tem outro que está internado, tem outro que nós estamos na semana toda atrás dele. Tem dia que a igreja vira o quê? Tem dias e meses que a igreja vira como socorro, quem está chegando, você está atendendo, irmão. Satura esse, manda outro, e assim a gente vai. E aí o que acontece? Talvez, quem não foi no pronto-socorro, a gente não tem tempo no dia até lá. Aí a pessoa ficou chateada e que ela respondeu para uma coisa, ela mandou um recado para uma pessoa dizendo o seguinte: eu não quero saber se ele teve tempo ou se ele não teve tempo. Ele não escolheu ser pastor, o problema é dele. Ele deveria ter vindo aqui sim. É isso. É isso. Aí como fica o semeador? O semeador fica feliz com tudo isso. O semeador fica motivado, Anderson, com tudo isso. O motivador chega em casa dizendo, amor, cheguei, amor. Ele chega lá embaixo. É complicado. O semeador sofre. Então, entenda bem esse processo. Então, o problema não é parar porque não tem semente. É parar porque existem algumas coisas que nos decepcionam, existem algumas coisas que mexem dentro de nós. Por quê? Porque nós não vemos crescimento, não vemos retorno. O que vemos é desistência, o que vemos é abandono, é sermos trocados. Consegue me entender nesta noite? E o semeador ele tem que estar no outro dia motivado. Ele tem que estar no outro dia com a sua mão, com a sua aljava, com a sua sacola, o que seja, cheias de semente novamente, pastor Henrique, e distribuir novamente, sabendo, Cristiane, que haverá abandono. Ele vai ter que distribuir, sabendo que haverá traição. Ele vai ter que distribuir, sabendo que alguém vai falar mal dele. Ele vai ter que distribuir quando a pessoa estiver cheirosa, perfumada, linda, carro zero, novo, e ela diz: fui. Semeador, é difícil, não é? Então, é isso que mexe. A questão não é ter semente. A questão é que tem coisas que começam a mexer conosco. E começa a mexer dentro de nós. Isso vai querendo nos endurecer por dentro, manos. Pastor Fábio começa a querer nos endurecer. E eu daqui a pouco caminho já para quase o final. Isso começa a endurecer um pouco nós. Endurecer em que sentido? E sem perceber, nós começamos e geramos alguns questionamentos. Eu não vou dizer que você nunca fez essa pergunta, eu acredito que não. Meu Deus, será que está valendo a pena mesmo, Senhor? Você nunca fez esses questionamentos? Senhor, meu Deus, será que já não deu para mim? Não, Senhor. Será que não é eu que estou atrapalhando? Não, Senhor. Senhor, será que não está na hora de eu colocar outro? Não, Senhor. Essas coisas começam a mexer com o semeador. Senhor, sim. Começa a mexer com o semeador. Ele começa a gerar alguns questionamentos. Olha só, João Batista, o percussor, aquele que abre o caminho para Jesus, aquele que vem, abraça, beija, aquela coisa toda, aquele que vem
beberem vós vinho, não são dignos de desatar as suas alparcas, ele vos passará com fogo e com o Espírito Santo, aquela coisa toda, aquela maravilha toda. Só que chega em determinado momento que ele diz: pergunta se é ele mesmo. Pergunta se é Jesus mesmo. Ou se vai vir outro. Por quê? Porque o estado emocional de um semeador que está semeando, agora está preso em cárcere, prestes a perder a cabeça, e perdeu a cabeça. Ele faz alguns questionamentos às vezes, e não é às vezes por questão de dúvida, é por questões emocionais, na verdade. Não é por uma questão de não mais crer em Cristo, é de que essa estrutura chamada carne, essa estrutura chamada ser humano, ela se abate, ela se aflige, ela se preocupa, ela se cobra, porque talvez o solo não sabe, mas o solo precisa entender, e nós vamos mostrar para o solo de que a gente se preocupa sim, porque tem solo, Anderson, que pensa que a gente não se preocupa não, pastor. O pastor acho que nem liga para mim, né? Eu não sei se você já ouviu isso. Nem se imaginava que o senhor sabia meu nome. Meu Deus do céu, tem que ouvir as coisas, né? A gente tem que ouvir umas coisas, né? Você cuidou, você tratou, você orou. Ela não lembra o dia que ela estava chorando, você pôs a mão sobre ela, o coração dela acalmou. Ela não lembra o dia que ela foi na frente, você alguém abraçou. Ela não lembra. Ela não lembra dessas coisas. Então o solo, ele tem um problema com relação a isso. Ele pensa que a gente não se preocupa. E mal sabe que em meio às nossas preocupações, são noites mal dormidas, mas que no dia seguinte, ele precisa estar novamente com a sua mão cheia de semente, com a sua aljava cheia de semente, com a sua sacola cheia de semente, e mais uma vez semear. Então, algumas coisas começam, ou isso vai querendo endurecer algo por dentro de nós. Nós começamos a nos questionar, a gerar alguns questionamentos, começamos até a deixar de investir em algumas áreas que são férteis, porque a gente começa a como se desconectar de algumas coisas, Anderson, e demais, que a gente vai para o Pedro, de que a gente até deixa às vezes de investir em áreas e solos que são férteis. Por quê? Porque a gente está se desgastando às vezes com um solo que não vai gerar. Estamos desgastando com um solo que só vai começar e vai morrer. E aí nós estamos deixando de investir em solos que estão produzindo. Solos férteis. Por quê? Porque a gente está se ocupando a todo momento de fazer com que uma semente nossa, lançada por nós, gere resultado em uma pessoa. E é duro você olhar para uma pessoa e ter que talvez dizer para ela: o que eu pude fazer por você, eu já fiz, filhão. Deus te abençoe. A gente vai ser escorraçado. A gente vai ser julgado. E aquele que está desviado, vai ficar desviado, talvez nós vamos atribuir a culpa, vamos receber a culpa de que ele está por causa disso. Alguém consegue me entender? Então, devido a tudo isso, as decepções, elas vão querendo endurecer algo dentro de nós. E aí o que acontece? Como eu falei, começamos a gerar questionamentos, começamos agora a deixar de investir em áreas ou solos que são férteis na verdade, porque a gente fica a todo momento querendo dar sobrevida àquilo que já está morto. É duro isso. Não, pastor,
Todos carecem da palavra de salvação. Todos carecem da semente da salvação. Agora, depende da semente ou do solo? Do solo. Depende do solo. E aí nós estamos nos culpando. Nós estamos procurando acharmos motivos. Nós estamos querendo gerar estratégias. Nós estamos querendo gerar mecanismo. Nós estamos querendo até fazer o que não é para a gente fazer, a gente faz. E aí tem uma terra fértil, um solo fértil que está precisando de que a gente vai lá dar mais uma regadinha, que a gente vai lá dar mais uma investida, coloca um pouquinho mais de adubo, e a gente não faz porque nós estamos tentando dar sobrevida a algo que já está morto. É pesado essa fala, mas ela é uma verdade que precisa ser dita. Com isso, vamos endurecendo, sabe o que começa a acontecer? Passamos a escolher aonde investir nossa semente, baseado naquilo que nós podemos receber. Esse daí me novo, esse daí me lembra. Por quê? Porque ele remete a um solo que já nos decepcionou. Ele diz, não, nem vou desse daí, porque esse daí é igualzinho outro, é igualzinho. E a gente começa agora a escolher, a gente cria critérios, a gente cria formas de começar a lançar semente. Por quê? Porque a gente, algo em nós foi endurecendo. Aí a gente não tem mais aquela paciência de gabinete de 2 horas. O nosso gabinete passa a ser 15 minutos. Não, vamos orar para Deus, Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Aí a gente já ora, vai todo mundo para casa e acabou o assunto. Por quê? Porque isso vai endurecendo em nós. O semeador vai ficando meio rígido em algumas coisas. E nós precisamos pensar sobre isso. E aí a gente começa a selecionar em quem nós vamos investir, na verdade. Em que solo nós vamos lançar a nossa semente. Sendo que o semeador ele não pode escolher solo. Isso que é duro para o semeador. Você está olhando e dizendo, meu Deus, eu acho que não vai, mas você tem que lançar a semente. Não, esse daqui não vai, mas você tem que lançar a semente. Porque não é o semeador que decide ou que define se vai gerar ou não vai. É o solo. Mas para isso a semente precisa ser lançada. Então, mesmo machucado, semeador, você precisa continuar lançando a semente. Mesmo cansado, semeador, você precisa continuar lançando a semente. Mesmo que o perfil do solo seja igual àquele que te traiu, você precisa lançar a semente. Mesmo que o perfil do solo seja aquele que você cuidou, deu banho, lavou, cuidou dele direitinho, ele prosperou e ele foi embora. Mesmo que o perfil seja esse, você precisa continuar lançando a semente. Por quê? Porque senão a gente começamos a criar critérios, ou a gente começa a se enrijecer, se endurecer em nossos momentos de cuidar da semente que foi lançada e do cuidar do solo que foi lançado a semente. Porque não é porque o solo é bom que ele não precisa ser cuidado. Ele precisa ser cuidado, indiferentemente qual seja o estado ou a condição dele, na verdade. Então, nós precisamos entender de que devido a algo começar a mexer dentro de nós, e este algo vai querendo endurecer e nos endurecer cada vez mais em relação a alguns aspectos. E aí é o caminho para fecharmos o entendimento. Pastor Marcos agora vai ter poder das ofertas. É na primeira. Nós vamos começar a tentar fechar esse entendimento. Quando na verdade precisamos entender, quando na verdade nunca foi sobre o solo, mas sempre foi sobre a semente. Essa que é a questão do semeador. A questão do semeador não é a questão do solo.
A questão sempre é a semente. O que na verdade nós precisamos entender, de que dentro dessa parábola, dentro daquilo que nós estamos falando, nunca é sobre o solo. Ah, mas o solo é ruim, mas o solo não presta, mas o solo é árido. Não é sobre o solo, é sobre a semente. É sobre sempre a semente. É mais ou menos isso, vendarmos os nossos olhos e lançarmos a semente. E quando digo vendarmos os nossos olhos, é para que a gente não olhe as dificuldades muitas das vezes do solo, porque às vezes o solo ele aparenta ser improdutivo, às vezes o solo aparenta não ter condições de gerar, mas se nós lançarmos a semente e essa semente ela ser cuidada nesse solo, entenda bem, ele terá capacidade de gerar. Por quê? Porque é muito mais a semente que precisamos do que do solo. Porque a ideia aqui não é se preocupar com o solo, mas é se preocupar com a semente. Entenda bem, é se preocupar com o quê? Com a semente. Não é com o solo. Porque senão nós vamos começar a ter inúmeras sementes sobrando em nossas mãos, em nossos públicos, em nossas visitas, porque nós estamos olhando para o solo, imaginando que esse solo não vai dar em nada e a gente descarta. Talvez você possa passar como eu passo na Cracolândia, que está sendo quase eliminada do centro de São Paulo, quase eliminada do centro de São Paulo. Você passa, se você olhar para aquele solo lá, você diz, eu não vou nem lançar uma semente aí, porque não dá nada. Porque a gente começa a analisar o solo e esquecemos de entender o poder da semente. Nós começamos a olhar para o solo e começamos a nos esquecer do poder da semente. Porque na verdade não é o solo que, vamos dizer, que é responsável pela semente ou simplesmente só dar ela a vida. Entenda bem, a semente ela gera, ela cria raízes, ela tem a possibilidade de destruir até uma pedra dura, vamos dizer. A semente tem possibilidades para tudo isso. Não é a minha palavra, com o martelo desmiuça a penha. A semente tem poder, nós temos que entender isso aqui. Quando Jesus ele dá os tipos de solo, não é simplesmente dentro de uma incapacidade da semente. Você pode observar de que todas elas germinaram, indiferentemente qual foi o solo. Nos espinhos ela germinou, nas pedras ela germinou, e indiferente ela vai. Então não é a questão sobre o solo, é sobre a semente. Porque se a gente começar a olhar para o solo, nós corremos o risco de deixarmos de lançar uma semente que gerará transformação e salvação da vida de uma pessoa. Imagine alguém olhando para mim há alguns anos atrás, caído no chão, todo desgraçado, escorraçado, e dizer: esse daí já era, esse é um miserável. Não lançaste uma semente. Então nós não devemos, essa que é a grande labuta do semeador. Indiferentemente de tudo que eu falei desde o início, ele continuar semeando. Porque nunca se tratou do solo, sempre se tratou da semente. Consegue entender sim ou não? Por quê? Porque a semente não perde o seu valor, porque ela caiu num solo que não correspondeu. A semente ela não perde o valor porque ela caiu num solo e a pessoa ela não vingou, ela saiu da igreja, ela não aceitou Jesus, ela não quis se reconciliar. E a semente ela não perde a sua eficácia e ela não perde o seu poder. Por quê? Porque a semente ela está lá, mas o solo precisa também estar pronto. Porque não vai, precisa haver vamos dizer, uma unidade entre as duas coisas, entre a semente e o solo. Por quê? Porque a semente ela não perde o seu valor porque ela caiu em um solo que não correspondeu. Porque com a ideia nossa, muitas das vezes, de que se eu investir uma semente em alguém
Se eu investi uma semente de um solo de alguém, eu preciso, é obrigado. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo que apraz, sim. Ela cumpre dizer: eu fui até você e você não me aceitou. Eu fui até você e você endureceu o coração. Eu fui até você. Ela cumpriu o propósito dela. Porque a gente pensa que cumprir propósito é alguém levantar a mão e aceitar Jesus. Não, é a pessoa ter a consciência de que o juízo foi anunciado, a verdade foi anunciada, o pecado foi denunciado, e ela que não quis, então ela cumpriu mesmo assim aquilo para qual ela foi designada. Então, dá mais um suspiro de alívio. Pastor, eu pensei que tinha que aceitar Jesus. Vim chorando na frente, babando. Não. Se o solo não quis, se o solo a rejeitou, não vou dizer que vamos fazer compilados para nossas mãos, não, mas precisamos entender mal. Sobre mim, sobre você, não pesa a redenção de Jesus. Aleluia. Jesus manda os discípulos na cidade. Isso, ótimo. Por favor. O pastor está dizendo que Jesus manda os discípulos 2 em 2, não é isso? Entra, vai lá, faz a obra, prega, anuncia. Se alguém não te receber, você faz o quê? E vai embora. Só que a gente fica insistindo: irmão, eu preciso ir lá te visitar, irmão, eu preciso ir lá. Não quer receber, não vai, irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente fica. A pessoa nem convidou a gente está se oferecendo para fazer visita, irmão. Você nem sabe se a pessoa quer te receber na mala, a gente nem sabe se a pessoa quer nos receber em casa, mas a gente vai lá, a gente vai marcar uma visita, vai lá na sua casa, dizendo: mas irmão, porque a gente acha que isso é saudável, vai ajudar. Não, o que vai ajudar ela está no domingo, ouvindo a palavra de Deus. O que vai ajudar, ela está na terça de oração, na quinta do discipulado. Isso vai ajudar ela. Mas a gente começa a virar pastor system, né? Tem o baby sister, né, que vai na casa lá cuidar. A gente virou pastor desse modelo. Aí não vai para a igreja, a gente vai na casa dela. A gente faz o tudo na casa dela. Aí no domingo ela não vai para a igreja. Aí depois ela aparece no domingo. Aí ela sobe de novo. Aí não, vamos fazer uma campanha de 4 dias na casa dela. Não. A gente está 4 dias fazendo campanha. Aí ela não vai para a igreja de novo. Por quê? Porque ela está acostumada de que eu e que você, nós temos por obrigação de ir na casa dela. Aí nós temos que ensinar ela de que a obrigação dela é ir na casa do pai dela, na casa do Senhor é a obrigação dela, e não minha, e não sua, de ir na casa dela. Aleluia! Eu peço para você, Jesus não mandou nós irmos fazer visita. Visita é para quem? Enfermo, doente, é o que a Bíblia diz. Viúvas, órfãos. Só que a gente quer fazer visita para todo mundo. E aí a gente quer os nossos cultos cheios. Não era para falar essas coisas, mas eu quero. Por quê? Porque a gente está com uma semente que não quer produzir. Mas a gente quer insistir nela. Aí você perde o pastor que está aqui. Aí você perde o seu domingo, que era para você sair da escola dominical, ir para casa, almoçar, pegar a sua Bíblia, gastar e utilizar mais 40, 1 hora, mais 2 horas de leitura. Não, aí você está na casa do irmão. Aí já chega em casa correndo, suado, almoça desesperado. Aí quando vai à igreja, meu Deus, vai dar 5 horas, tem que tomar banho para ir para a igreja. Aí, meu Deus, beleza. Aí ele vai e dá uma passada, e aí a gente acha que isso é satisfatório. Não é. Não é satisfatório. Entenda bem, existem os solos que vão estar numa noite como esta, esperando uma semente da parte de Deus. Só que a gente não vai ter a semente apropriada. Por quê? Porque infelizmente nós lançamos ela já em um solo que não vai produzir. Quantos conseguem entender? Amém. Porque se eu não for, ela não vai vir de culto. Viramos refém, então, irmãos. Viramos escravos, então. Se eu não for, ela não vai vir no culto.
Se eu não for, ele vai sair da igreja. Pastor Douglas, Pode falar, meu pastor. Eu gosto assim. O próprio Jesus deparou com isso quando ele estava com seus discípulos e a multidão, depois de serem ministrados, abençoados, a multidão foi saindo e ele vira para os discípulos e fala: vocês não querem ir também? Ele sofreu vamos dizer, essa decepção. Sim, porque, veja bem, quando nós falamos de senador como Cristo, não temos que se comparar com nada disso. Mas, entenda bem, Cristo ele deu muito claro para nós em que ele ministrou o sermão. Alguém não gostou, problema é de quem não gostou. Só que a gente fica incomodado. Aí, por quê? Porque parece que a gente começa a estar preocupado com performance. Eu acho que a igreja não recebeu, ninguém deu uma marchada na igreja hoje, ninguém deu umas 4 levantadas de mão, pulada, ninguém gritou, eita Deus, ninguém fez nada disso. A gente começa a imaginar de que, não, irmão, a semente é mais ou menos como é como remédio. O remédio que é para aquela doença é a dose certa. E às vezes a sua mensagem é uma dose certa para aquele momento. Não vai ter como não, vai ter correção, vai ter puxão de orelha, vai ter alguém que vai dizer, parece que o pastor está jogando indireta. Não é direta não, é direta para você mesmo. É você que tem coisa é direta mesmo. Ou você acha, por partes eu profetizo, por partes eu conhecimento. Paulo chega a dizer isso. Então Paulo está dizendo, ó, tem coisas que eu vou tratar porque eu conheço. Sei que no meio de vós há prostituição, e assim não foi o anjo que veio e revelou. Não, eu estou sabendo, me contaram que vocês estão em prostituição aí dentro. É isso, é conhecimento que acabou, se não tinha palavra essa. E até é bom que a gente de vós compreenda para que o justo se manifeste. É isso. Então tem mensagem que não é revelada para o ser humano. A igreja está passando por problema, passou a ministrar e acabou o assunto. Pode ser gostado. Por quê? Porque nós somos semeadores, irmão. E semeador é isso. Ele não quer saber da terra, ele está preocupado com a semente. Quantos conseguem entender? Eu preciso caminhar, porque eu já estou quase passando dele. Então, a semente não perde seu valor porque ela cai. Uma cai no solo que não vai corresponder. Precisamos tomar cuidado para não começarmos a duvidar do poder da semente com o solo. Porque daqui a pouco nós estamos mais preocupados com o solo do que com a semente. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer com você? Dá semente, irmão, esquece o assunto. Se a semente não ajudar, só que a gente está tirando a eficácia, o poder da semente e querendo dar tratamento VIP particular. O que eu posso fazer? Não, tá bom, deixa que eu. Não, eu dou um jeito, eu pego você, levo você para a igreja. Não se preocupa, eu faço isso por você. Não, dá semente. É o que a gente precisa começar a fazer. É dar semente. A gente parou de dar semente e começou muito no pessoal. A gente começou muito no individual, muito preocupado. O que alguém vai falar, o que alguém vai pensar de mim, o que alguém vai dizer da igreja. Não, dá semente, vamos dar semente. Vamos, a partir dessa noite, entender. Precisamos dar semente. Esquece que, pastor, não gostei da sua forma de pregar, não tem problema. A semente bateu em você? Maravilha do céu, isso que importa. Pastor, eu não gosto do seu pé, não tem problema de gostar. O importante é você engolir a semente. O importante é você engolir a semente. Engole ela e acabou o assunto. Porque senão a gente começa a duvidar da semente por causa do solo. Porque a gente está lançando semente, parece que o solo não está produzindo. Aí a gente quer fazer o quê? A gente quer ir lá abraçar o solo. Ficar no solo. E aí a gente quer dar ajuda pessoal, ajuda financeira, ajuda não sei do que, ajuda não sei do que. Não, é semente. É semente. É semente em nome de Jesus. Porque senão nós estamos começando a imaginar de que a semente perdeu a eficácia. E a semente não perdeu a eficácia, não. Glória a Deus. A semente continua sendo poderosa. E às vezes a semente é como a semente de João, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir.
E a gente estamos deixando, estamos poupando semente, estamos guardando semente, porque se eu for para esse caminho, eu acho que não vai gostar. Se eu falar isso para ela, eu acho que vai abalar ela. Se eu falar isso para ela, se eu falar isso, ela vai desviar. Irmão, você está cuidando desviado já. Você já está cuidando. Ao invés de você alimentar um desviado, irmão, deixa ele ir e depois ele volta. Obrigado. Não podemos ter dúvida do que carregamos, por causa da reação de quem recebe. O solo está rejeitando a semente. Não tem problema, eu tenho certeza daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu tenho certeza das sementes que eu tenho recebido da parte dele. Eu tenho certeza daquilo que ele tem colocado na minha mão para que eu possa entregar. Eu tenho certeza disso. Um gostou, não tem problema nenhum. Por quê? Porque nós não podemos ter dúvida daquilo que carregamos. Nós precisamos entender de que nós recebemos a semente da parte de Deus, com a incumbência de semearmos. Agora, imagine se eu recebo um punhado de semente e eu começo a selecionar ela. Acho que hoje, dá um sorriso para o pastor. Hoje, a alegria do Senhor é a nossa força. Vou ministrar sobre isso. Porque daqui a pouco a gente começa a selecionar sementes para poder entregar. E não é isso. Semente é para ser dada, indiferentemente qual seja o momento ou qual seja a situação. E a gente não pode simplesmente ter dúvida daquilo que carregamos. O Senhor me deu essa semente. E essa semente eu vou liberar hoje. E a semente vai ser liberada hoje. Acabou. Pastor, não tinha uma palavra mais doce? Não, a semente hoje é essa. A semente hoje é essa. E assim por diante. Por quê? Porque nós não podemos ter dúvida daquilo que carregamos. Não podemos. Eita. Saiba que nem todo solo irá produzir. É isso que nós precisamos entender. Que nem todo solo, obreiros, pastores que aqui estão, Douglas e Souza, entenda isso. Nem todo solo irá produzir. A ideia de Cristo é demonstrar para nós que existem solos que não irão frutificar. E por que nós temos a dificuldade de entender isso? Eu tenho também, eu sei disso. Confesso, deixo o pecado todo. Por que nós temos a dificuldade disso? De entender que vai ter solos que não vai produzir. Mas a Bíblia diz em João capítulo 16, que levou muito da maneira que não sei. Só que João capítulo 1, verso número 12, eu desejei lá. A partir do verso 12 em diante, João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, têm o direito de ser chamados por Deus. Aleluia. Tem que crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, não é uma questão, a pessoa tem que querer também. O solo tem que aceitar a semente. O solo tem que receber a semente. E tem solo que não vai receber. E eu preciso entender. E você precisa entender que vai ter solo que não vai receber. E não vai receber, então o que você faz? Vai para outro solo. Vamos para outro solo. Amém? Amém. Às vezes, esse é o nosso problema. Problema do quê? Problema dos nossos cansaços, das nossas decepções, porque queremos fazer colheitas em solos que não produzem. Esse é o nosso problema, às vezes, do nosso cansaço, das nossas fadigas, das nossas noites mal dormidas. Por quê? Porque nós estamos querendo colher em solo que não produz. E eu vou rapidamente, pastor. Saiba, e eu vou repetir. Todo solo, nem todo solo, vou repetir, nem todo solo vai desenvolver aquilo que recebeu. E isso não invalida o que foi liberado, mas só revela o tipo de solo que era. Logo, acalma teu coração, escreve bem assim isso. Logo, acalma teu coração, escreve assim. Acalma teu coração. Nem todo solo vai desenvolver aquilo que você recebeu, que é aquilo que ele recebeu. E isso não invalida aquilo que foi liberado. Mas só revela o tipo de solo que era.
É isso. E a gente tem que acalmar o coração. Eu sei que você sabe, mas quero ser bem dominical. Jesus deixou claro, a mesma semente, resultados diferentes. É bem dominical isso daqui. É bem dominical, mas deixa claro. Era mesmo, não era semente diferente. Esse o semeador saiu com a semente A, com a semente B, com a semente C, com a semente... Não. Ele saiu com a semente. A semente é a mesma. Só que os solos são diferentes. Então ele está dizendo, o que eu quero dizer? Que pelo solo ser diferente, o resultado é diferente. Mas não é o resultado diferente por causa da semente. O resultado diferente é por causa do solo. Então, irmão, fique em paz. Vou repetir de novo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Não é a semente que precisa ser mudada, mas é o solo que precisa ser mudado. É isso que nós precisamos entender. É dominical e Jesus deixou claro. A mesma semente, resultado diferente. Não é a semente que precisa ser mudada, mas sim o solo. Precisamos entender esse princípio para não deixarmos de semear, pois quantos estão parados ou parando de semear, cansados e questionando o seu chamado, saindo do propósito de Deus. Acabei de falar no início aqui. Talvez em nosso meio, em nossas igrejas, existam pessoas nessas condições. E aqui entre nós, cá entre nós, quantos pastores nós temos, quantos presbíteros nós temos, quantos evangelistas nós temos, quantos nós temos? E a pergunta que é, será que todos os pastores, todos os evangelistas, todos os presbíteros, todos os diáconos, todas as ovelhas estão semeando? Ou pararam de semear? E parar de semear não é problema que não tem semente. A semente é isso daqui. É porque o quê? Porque estão cansados. Porque não entenderam esse princípio de que o problema nunca será a semente, sempre será o solo. E nós não devemos nos abalar com o solo, vamos dizer assim. Você deve conhecer pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, líderes que hoje vivem um chamado para estar somente nos cultos e não exerce seus ministérios. Pesado, né? Porque talvez esperaram e criaram expectativas em alguns solos e não foram correspondidos. Aí você tem pastor parado, presbítero parado, evangelista parado, tudo parado, por quê? Porque gerou expectativa. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã que está aqui comigo nesta noite, todos nós teremos que dar conta sobre aquilo que foi dado a nós. Todos nós, entenda bem, se um dia eu permitir de ser separado para o ministério, eu darei conta dele. Você que um dia se permitiu ser separado para o ministério, você dará conta do seu ministério sim. Por quê? Eu preciso encerrar, né, pastor Marcos? Eu estou entendendo o seu olhar para mim, eu já vou encerrar. Mas hoje à noite, eu escrevi desse jeito, mas hoje à noite vai começar, mas hoje à noite Deus vai começar a encher as suas mãos novamente de sementes para você poder lançar no solo. Esta é uma noite de retomada para obreiros, pastores, evangelistas, presbítero que seja. Vamos voltar a semear novamente. Pastor, mas o senhor não me chama para pregar no domingo, mas sai na rua completando que nem a gente fazia no passado, pelo menos. Pastor, o senhor me dá uma oportunidade nem para dar uma saudação. Vai no culto de segunda-feira, não sei se ainda tem culto de segunda-feira lá, desce lá na segunda-feira, vai pregar, vai pôr a mão sobre os enfermos lá, sobre os drogados que chegam lá. Pastor, mas o senhor quer que eu lance semente, mas eu não prego na Santa Ceia, eu não prego, mas seja porteiro pelo menos. Sai desse comodismo, sai desse fracasso ministerial em nome de Jesus. Eu estou encerrando, pastor, já tem que ser isso que eu falei. Quando eu falo assim, é porque corta mais um pouquinho, pastor. Quem sabe, o que carrega não negocia. Não tem medo de semear, mesmo que o solo seja errado. Semear certo não garante que todo o solo irá responder, mas garante o propósito para o qual fomos chamados. Afinal, o problema nunca foi a semente cair no solo ruim,
mas impedimos que a semente chegue no solo fértil. Eu te pergunto, obreiro, pastor, evangelista, que deixou de semear, talvez hoje não tenha um solo fértil aqui, porque a semente está na tua mão, e você está negando esta semente, e eu gostaria que você nesta noite refletisse um pouco sobre isso, porque a questão é, não importa aquilo que semear, e tem talvez um solo fértil, que ainda não está aqui, não está no Jardim São Paulo, não está no Vista, não está na Aurora, não está no Parque Carmo, está Tiradentes, em Ferraz, lá Nacional, ou onde seja, porque talvez um de nós deixamos e paramos de semear. Tem o título de pastor, mas não faz jus por isso. Tem título de evangelista, mas não faz jus por isso. Tem título de presbítero, mas não faz jus por isso. Tem título de diácono, mas não faz jus por isso. E só está segurando semente. Mas hoje, em nome de Jesus, não é sobre a minha palavra, é sobre esta palavra. Algo precisa acontecer dentro de nós e em nós. Então, é de impedirmos que a semente chegue no solo fértil. Termino dizendo, agora é verdade, pastor, está escrito aqui. Termino dizendo, não é solo que define nosso chamado. Entenda bem, não é solo que define o meu chamado. Alguém pode dizer, pastor, e se eu estivesse no Jardim São Paulo, se eu estivesse lá com seus 15, 20, 40, não sei quantos membros lá, e assim por diante, a pergunta que eu preciso de fazer, eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me chamou? Estou. Então o que importa é isso, eu estou cumprindo o propósito para aquele que Ele me chamou. Nunca será quantidade de pessoas, mas aquilo que foi entregado para mim como ministro e para você como ministro. Nós não somos medidos nesse ministério pelo dízimo que a sua igreja arrecada. Nós não somos medidos nesse ministério pelo quantos membros você traz. Nós não somos medidos nesse ministério por quantas pessoas você traz para batizar. Nós somos medidos nesse ministério pela vida, primeiramente, que nós levamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa família, e quando nós nos dedicamos ministerialmente. É desta forma que nós somos medidos. Então, solo não pode parar ministério de ninguém. Consegue me entender? Eu estou calmo. Eu estou calmo. Então, termino dizendo que não é o solo que define o chamado, o propósito de Deus que Ele tem conosco, mas o que nos define é a continuidade, de continuar. Parece redundância, mas não é. O que nos define é a continuidade, de continuar carregando a semente e semeando elas todos os dias. E eu encerro dizendo, Salmo 126, verso 5 e verso 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, algumas traduções descarregando, a minha tradução diz, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. É Deus dizendo, eu sei, vai semeando e chorando, mas em meio a esta sua semeadura, vai ter solo bom. Vai ter solo bom lá, Anderson. Vai ter solo bom lá, pastor Fábio. Vai ter solo bom lá, Henrique. Vai ter solo bom em São Paulo. Vai ter solo bom em nossas igrejas. Vai ter solo bom em lá nacional. Vai ter solo bom, vai ter solo bom. Porque nós não vamos deixar de semear em hipótese nenhuma. E o que importa não é quem não gerou. O que importa é aqueles que foram gerados para a glória de Deus. A semente não deixa de ser boa por causa do solo. E Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.